voltamos com desequilíbrios ambientais. Buraco na camada de ozônio ou falha na camada de ozônio. Vamos lá. Muitas substâncias químicas que são liberadas, elas alcançam a atmosfera e degradam o gás ozônio ou ozono. Então vamos às substâncias. Essas substâncias são comumente conhecidas como CFC, clorofluorcarbono ou clorofluorcarboneto. O CFC, ele fazia parte dos sprays aerosóis. Hoje, quando você compra um aerosol, um desodorante, um spray bom ar, né, para dar um cheirinho na casa, alguma coisa assim, você lê. Aí você vai perceber que está escrito da seguinte forma: livre de CFC, não agride a camada de ozônio. Por quê? Porque tem uma legislação que agora impede que o CFC faça parte desses produtos. Mas eles estavam presentes quando foi descoberto isso, nesses elementos. Nos sprays em aerosol, no envasamento da substância de spray em aerosol, nos sistemas de refrigeração. Imagine, cada geladeira, cada ar-condicionado funcionando e liberando CFC para o ambiente. E no isopor, o isopor, você tem uma grande quantidade de CFC no isopor. Quando ele é queimado, quando ele é incinerado, ele libera esse CFC para a atmosfera. Para as pessoas que acessam, né, as informações da internet e tal, pode tentar pesquisar como era a embalagem de sanduíches e de outros elementos, pizzas, de várias empresas antigamente. Eu posso falar porque eu já tenho idade para falar isso, né? Não vou dizer minha idade, mas eu já tenho idade para falar sobre isso. Quando eu era mais jovem, eu visualizei que os hambúrgueres, os sanduíches de várias empresas, eles eram vendidos em embalagenzinhas de isopor. E essas embalagens, depois elas eram descartadas, elas eram incineradas. Depois que foi percebido que a queima do isopor, a incineração, liberava CFC e ocasionava danos na atmosfera, esse tipo de embalagem foi proibido. Então nós percebemos hoje que é muito raro você encontrar embalagens de sanduíches feita a partir de isopor, embalagem de ovos feita a partir de isopor. Vê que você vai comprar ovos, geralmente eles são feitos a partir de papelão, cartolina, né? Hoje em dia é muito difícil você comprar esses produtos embalados em isopor. Então, CFC estava presente onde? Sistemas de refrigeração, ar-condicionado, refrigeradores, freezer, queima do isopor e aerosóis. Quando fazia-se uso desses materiais, esse CFC atingia a atmosfera. E aí nós temos aqui uma ilustração sobre isso. E quando o CFC chegava até a atmosfera, ele quebrava o ozônio. O ozônio, ele é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Então, ele desprendia o oxigênio, ele quebrava todos esses oxigênios da molécula. E aí, a pergunta, então isso não era positivo? Poxa, mais oxigênio disponível, respiração e tal? Não, isso não é positivo. Por quê? O que esses elementos, né, esse oxigênio se agrega a formar o ozono ou ozônio? Em torno do nosso planeta, ele é responsável pela filtração da radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta, ela passa pela camada de ozônio, como nós estamos vendo aqui a ilustração, mas uma grande parte dela é filtrada. Olha o quanto que vai sendo filtrado e só essa pequena parte efetivamente vai atingir a superfície do planeta e vai nos atingir. Então, quando o CFC consegue chegar à atmosfera, ele quebra a camada de ozônio, ele destrói, né, quebra no sentido de que quebrar as moléculas de ozônio, e aí ele vai formando buracos. E esse buraco, ele permite que a radiação passe. Então, se eu tenho aqui o ozônio filtrando, imagine que eu não tivesse esse ozônio e toda essa radiação pudesse estar
presente imediatamente na superfície terrestre. Então, a questão dessa radiação ultravioleta atingir diretamente a superfície terrestre, atingir diretamente o nosso organismo, primeira consequência, câncer de pele. E a radiação ultravioleta, ela incide na pele, mas ela atravessa o nosso organismo. Ela não incide só na pele, ela atravessa o nosso organismo. Então, há que se ter muito cuidado. Por quê? Porque vai ocasionar câncer de pele por atingir a superfície da pele e câncer em outras áreas do nosso organismo. Então, esse tipo de radiação, esse tipo de exposição direta, por conta do quê? Dessas falhas na camada de ozônio. Então, por isso que hoje o CFC ele é extremamente controlado na indústria, ele é extremamente controlado nos sistemas de refrigeração, nos aerossóis, e evita-se muito a incineração do isopor. Outra situação que ocorre, quando essa radiação permeia o nosso organismo, é alterar os gametas. O que são os gametas? Os gametas são as células sexuais. Então, as células sexuais, sendo alteradas, pode ocasionar mutações na nossa espécie, fenômenos de mutação. Então, muitos embriões podem nascer com deformações, com retardo mental, com comprometimento no seu desenvolvimento. Então, a questão da falha na camada de ozônio, ela é muito grave por conta disso, exposição direta. Alguns países, inclusive, já existe o horário para as pessoas circularem, porque nesses países a falha na camada de ozônio está de tal ordem que as pessoas não podem mais circular diretamente, porque elas acabam se expondo muito a essa questão da radiação direta. Então vamos ver sobre isso? O esquema ao lado representa o problema ambiental provocado pela interferência do homem na biosfera. Como consequência direta dessa quebra de sinergia, deve-se esperar que ocorra: letra A, maior incidência de mutações; letra B, aumento da temperatura global; letra C, aumento do nível dos oceanos; letra D, degelo das calotas polares; letra E, chuva ácida. Que esquema nós temos na questão? Nós temos o CFC atingindo a atmosfera. Ao atingir a atmosfera, ele altera o ozônio, ele forma, a quebra desse ozônio, ele forma a falha na camada de ozônio. Então, quando eu tenho a presença do CFC na atmosfera, destruindo a camada de ozônio, eu tenho a falha na camada de ozônio, buraco na camada de ozônio. E quais as consequências? Aumento da temperatura global? Não, isso aí seria o quê? Aquecimento global. Aumento do nível dos oceanos, de gelo das calotas polares, isso também estaria relacionado ao aquecimento global. Chuva ácida? Não. Nossa resposta é maior incidência de mutações. Por que maior incidência de mutações? Lembrando, essa exposição direta à radiação ultravioleta nos leva ao quê? Ao iminente, câncer de pele, porque a pele é a primeira estrutura a ser agredida, e essa radiação ultravioleta, ela ultrapassa a pele. Ultrapassando a pele, ela ocasiona mutações no indivíduo e alterações no material genético da prole. De que forma? Como é que altera o material genético da prole, que serão os filhotes? Alterando os gametas desse indivíduo. Então, depois que ele está exposto à radiação, os gametas são alterados. Nós conseguimos perceber que a questão na camada de ozônio, ela pode ser revertida. Esse oxigênio que foi quebrado, ele pode se rearranjar, ele pode se reagrupar. Só que isso demora muito tempo. Então, a degradação da camada de ozônio é muito mais rápida do que a reconstituição. Por isso,
toda essa preocupação, por isso a alteração nas embalagens dos sanduíches, por isso esse controle na questão dos refrigeradores, por isso esse controle nos aerosóis. Então, dá uma observada, porque geralmente na embalagem está escrito lá, não compromete a camada de ozônio, não possui CFC, e aí você vai ter certeza que esse produto, ele não está agredindo o ambiente. Outra questão. O acúmulo do gás carbônico na atmosfera constitui um dos fatores que provoca o conhecido efeito estufa. Com relação a esse efeito, é incorreto afirmar que... Então, nós temos aqui o gás carbônico, foi citado, por consequência, o efeito estufa, mas o mais importante, ele quer que você mostre o que está incorreto. Muito cuidado, porque aí você faz a leitura da questão, não leu se é o incorreto, o correto, o exceto, e aí vai lá e já marca, ok? Então vamos lá, o que está incorreto em relação ao efeito estufa? Letra A, além do gás carbônico, o metano e o óxido nitroso também contribuem para o efeito estufa? Letra B, a queima de combustíveis fósseis tem provocado aumento da taxa de gás carbônico do ar? Letra C, fruto da atividade humana, a adubação com nitratos tem como ação nociva principal a liberação de gás carbônico para a atmosfera? Letra D, a concentração de gás metano na atmosfera vem crescendo e, entre outros fatores, isto é devido à maior produção de lixo? Letra E, parte da radiação solar que atinge a superfície terrestre é reirradiada sob a forma de radiação infravermelha e esta é refletida por certos gases atmosféricos. Então, a nossa resposta, letra C, fruto da atividade humana, a adubação com nitritos tem como ação nociva a principal, a liberação de gás carbônico para a atmosfera. O gás carbônico não vem da onde? Da adubação. O gás carbônico vem das queimas, a queima dos combustíveis fósseis. Então, da respiração. E foi muito interessante que foi citado o metano, como nós vimos, sobre o efeito estufa, e foi citado o óxido nitroso, também mais um gás relacionado ao efeito estufa. Então, muito cuidado, porque ele queria a situação incorreta. Se eu não leio com calma, porque questão curta, ela muitas vezes pega a gente. Eu vou lendo rápido, aí eu já iria para a letra A ou letra B, marcaria porque seriam as afirmativas o quê? Corretas. Então, fechamos esse bloco.